Olá, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir o caso de meios materiais condutores, né? E o exemplo mais importante é o exemplo dos metais. Então, deixa aqui eu compartilhar as notas da aula de hoje. Então, e é claro que a gente vai estar, sobretudo, interessado na propagação de ondas eletromagnéticas nesse meio condutor. Então, o meio condutor significa que eu tenho correntes, né, macroscópicas nesse meio. E exemplos, né, são metais, né? Metais têm elétrons de condução que são deslocalizados e que, portanto, podem promover essa corrente macroscópica. Tem um outro exemplo também que a gente não vai explorar tanto, mas é um exemplo muito importante, que são o exemplo das soluções eletrolíticas, né? Soluções iônicas, em que eu tenho um líquido polar e aí eu tenho íons, né, dissolvidos nesse líquido polar. Por exemplo, uma solução de água com sal, NaCl, né, o sal mais conhecido. Aí os íons também, né, fazem o papel que os elétrons fazem no metal, né, os íons também promovem condução, uma corrente macroscópica. E essa corrente macroscópica, né, que aparece lá nas equações de Maxwell macroscópicas, é esse J maiúsculo, né, é um campo vetorial. E a gente vai discutir esse meio condutor, né, que satisfaz a lei de Ohm, né, que vocês já devem ter ouvido falar. E o que a lei de Ohm diz é o seguinte, é que a corrente macroscópica que aparece no meio condutor, ela é uma função linear do campo elétrico, né? Isso aqui é, mais uma vez, um exemplo de resposta linear, né, em que aqui o campo elétrico faz novamente o papel da perturbação, né, e o meu meio material responde. E que se é um meio condutor, eu tenho essa resposta na forma de uma corrente. E na teoria de resposta linear, né, para campos não muito intensos, essa corrente é linear com o campo. Quando eu escrevo dessa forma aqui, tem outras hipóteses além da linearidade, né? Tem a hipótese de isotropia, eu estou supondo que esse meio é isotrópico, porque eu estou dizendo que a corrente é paralela ao campo, né? Então, esse coeficiente aqui, que a gente chama de condutividade, né? Condutividade, peraí, um minutinho. A condutividade do meio é um escalar, nesse caso, ele não é um tensor, né? Ou seja, o meu meio condutor tem uma condutividade sigma escalar, é o que eu estou supondo aqui. E, portanto, o meu meio condutor ele não tem nenhuma preferência, né? Ele não distingue nenhuma direção, e a direção da resposta, a direção da corrente, vai ser a direção da perturbação, tá certo? Não tenho nenhum viés, nenhum bias para mudar a direção, né, da resposta em relação à direção da perturbação. Além disso, tem uma terceira hipótese aqui, que é essa hipótese de localidade, né? Eu estou supondo que o meu meio é local, e ele é local espacialmente, quer dizer, a resposta na posição R depende do campo apenas nessa mesma posição R, tá certo? Essa localidade espacial para meios condutores ela é mais questionável, né? É diferente daquelas relações constitutivas para dielétricos, né? Para dielétricos, eu espero localidade espacial, porque os elétrons são todos localizados espacialmente, cada elétron localizado no seu sítio, em torno do seu átomo, né? Um meio dielétrico. Entretanto, por outro lado, no meio condutor, seja um eletrólito, seja um metal, os portadores de carga, né, os responsáveis pela corrente macroscópica, por exemplo, elétrons, o metal, eles estão deslocalizados, né? E essa deslocalização, de fato, gera um certo efeito de não localidade, ou seja, a corrente em um ponto pode depender do campo elétrico em outros pontos. Aí eu teria que escrever isso aqui na forma de uma integral de convolução espacial, né?
Isso é importante, mais importante para eletrólitos do que para metais, mas para metais também eu posso querer levar esse efeito da não localidade espacial em conta. E, finalmente, tem essa localidade também temporal, né? Aqui eu estou supondo que a minha resposta, por enquanto aqui pelo menos, depois eu vou melhorar esse modelo, né? Mas quando eu escrevo aqui no regime do tempo, eu digo que a corrente no tempo t só depende do campo elétrico no próprio tempo t, eu estou supondo que o meu meio condutor responde instantaneamente às variações do campo. Isso a gente sabe só vai poder ser verdade para baixas frequências, se o meu campo estiver variando lentamente, né? Se as componentes de Fourier que aparecem aqui forem todas de baixa frequência, ou seja, se esse campo elétrico estiver variando lentamente, aí sim o meu meio material, os meus elétrons de condução, no metal, por exemplo, são capazes de responder instantaneamente ao valor do campo. E aí aparece só esse sigma aqui, que é uma condutividade, né, no regime do tempo, né, que aqui é só uma constante, né, que tem que ser real, tá certo? E a gente vai ver também que daqui a pouco que ela tem que ser positiva. Então, essa lei de Ohm, né, é simplesmente um exemplo de resposta linear, aqui nesse contexto da corrente macroscópica em meios condutores. E certamente vocês lembram dessa expressão lei de Ohm num contexto um pouco diferente, mas que eu vou mostrar aqui está diretamente relacionado a essa expressão, que é o contexto da variação de potencial elétrico, da queda de potencial, através de um fio de corrente, né, que conduz uma corrente. Então, esse fio ele tem uma certa condutividade finita, e a gente vai ver aqui que essa condutividade finita do fio, com a corrente satisfazendo essa lei de Ohm aqui local, né, vai implicar naquela lei de Ohm integrada, né, não, que vocês conhecem, né, dos cursos de física básica. Então, a gente pode obter a queda de potencial entre esse ponto 1 aqui, ó, nesse trecho, nessa seção do fio de corrente, o potencial nesse ponto 2, a partir dessa expressão. Vamos fazer isso aqui agora, rapidamente, né? Eu vou supor aqui, por simplicidade, né, que tanto a densidade de corrente como, portanto, o campo elétrico são uniformes aqui no interior desse fio de metálico de corrente. Então, eu tenho um fio de cobre, por exemplo, né? Eu estou mostrando aqui a seção reta desse fio de cobre, que tem área A, e eu estou pegando um comprimento desse fio metálico de comprimento L. Eu vou supor aqui, para simplificar o cálculo, que a corrente ela é uniforme, assim como o campo elétrico, né, que está gerando essa corrente é uniforme. Ou seja, a maneira física de pensar isso é o seguinte: eu aplico uma diferença de potencial entre os pontos 1 e 2, né? Isso está associado a um certo campo elétrico, a um certo valor de campo elétrico, esse campo elétrico vai produzir essa corrente, né? A diferença de potencial, por definição, é a integral de linha do campo elétrico entre esses dois pontos. Se eu estou supondo que o campo elétrico é uniforme, né? Então, simplesmente essa integral de linha do campo elétrico é simplesmente o produto do campo elétrico vezes o comprimento. É isso que eu estou escrevendo aqui, né? Agora eu vou usar essa lei de Ohm na forma local, né? Essa forma que a gente vai usar mais, a forma mais avançada, mais geral, né? E vou substituir aqui, ó. Vou dizer que o meu, então, a minha queda de potencial, V1 menos V2, é igual à corrente macroscópica ali. A densidade de corrente, na verdade, isso aqui ainda é a densidade de corrente, né? Lembra que esse J, ele representa a corrente por unidade de área. Tá certo? É uma densidade, porque ele me dá informação local, o que acontece em cada ponto, né? Nesse ponto aqui. Eu estou supondo que a densidade de corrente é a mesma em todos esses pontos, mas ela poderia variar, tá certo? E o J me dá essa informação local. Então, aqui eu vou ter a J sobre sigma, né? Tá certo? Vezes L. Mas eu quero relacionar isso com a corrente, né? Não com a densidade de corrente, com a corrente que flui nesse fio. A corrente que flui nesse fio já que o J é a corrente com unidade de área, é a integral de superfície do J através dessa seção reta aqui, né? Como o J é uniforme, é o J vezes a área, né? Então,
se eu quiser escrever isso aqui em termos da corrente, eu vou usar essa relação de que a corrente no fio I é igual a densidade de corrente vezes a área, tá certo? Então, aí eu escrevo que a minha queda de tensão, minha queda de potencial elétrico, vou escrever aqui diretamente em termos da corrente, né? Vai aparecer esse J é I sobre A, eu vou botar o I mais para cá, à direita, né? E esse pré-fator que vai aparecer aqui, então, vai ser o L sobre sigma, e repare que esse A eu passei para o outro lado, né? Exato. Então, vocês estão vendo que a queda de tensão essa variação aqui no potencial elétrico é proporcional à corrente. E essa constante de proporcionalidade é que a gente chama resistência desse trecho de fio, né? Então, isso aqui a gente escreve na forma RI. Esse R no sistema internacional é resistência medida em ohms, né? Resistência desse pedaço, né? Esse pedaço de fio com uma conjuntividade finita é como se fosse um resistor, né? Ele tem uma certa resistência do trecho, né? De comprimento L. É proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à condutividade e inversamente proporcional à área. Quer dizer, um metal melhor, né? Quer dizer, aqui tem vários fatores, né? 2 fatores aqui que dependem da geometria, né? Desse pedaço de fio de corrente, o seu comprimento e a sua seção reta, a área da seção reta. E tem um outro cara que depende da propriedade do meio material da qual aquele fio foi feito, né? Então, se é um fio de cobre, ele vai ter uma resistência bem mais baixa do que se for um fio de ferro, por exemplo, que tem vai ter uma condutividade mais baixa, então vai dar uma resistência maior. Então, a condutividade, que é essa suscetibilidade, me diz o quão bom o metal é nesse sentido de quão grande a corrente é para um dado campo. Tá certo? É um metal melhor, a gente diz que é um metal que conduz mais, quer dizer que tem uma condutividade maior. Se ele tem uma condutividade maior, ele vai ter, o fio que eu fizer dele vai ter uma resistência menor. O cobre é um bom metal, né? Ele tem uma condutividade baixa comparada com outros metais, por isso ele é muito empregado, né, para fazer esses fios de corrente em circuitos na casa das pessoas, etc. Ele também depende da área, né? É bem razoável que a resistência caia quando se aumente a área, né, da seção reta. Bom, essa expressão mostra também que a unidade da condutividade, né, no sistema internacional, a unidade sigma o sigma tem a unidade de ohm a menos 1. Ohm é a unidade da resistência, né? O sigma é 1 sobre R, e aqui aparece 1 sobre comprimento, né? Então, a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro, então é ohm a menos 1, metro a menos 1. Acho que vale a pena dar um exemplo aqui, talvez. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Acho que eu posso dar esse exemplo mais tarde também. Um valor numérico de sigma. Vamos ver se eu tenho ele aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um número aqui do alumínio, né? Então, para o alumínio nem é um condutor tão bom, o cobre tem uma condutividade mais alta, né? Para o alumínio, a condutividade, né? Aqui eu estou falando da condutividade a baixa frequência. A gente vai ver que isso tudo aqui só vale para frequências baixas. Por exemplo, a frequência lá
da corrente AC, né, que chega na casa das pessoas, 60 Hz. Né? Então, essa é uma frequência suficientemente baixa para eu, inclusive, poder usar essa equação constitutiva, essa lei de Ohm, local no tempo, né? Porque 60 Hz é uma frequência baixa comparado com a frequência característica do metal, né? Então, esse cara é 3,6 vezes 10 a... tem um valor aqui, vezes 10 a 7 a menos 1, metro a menos 1, só para ter um exemplo numérico aqui de um valor característico aqui de um metal. Ok. Vamos em frente, então. Aí, vamos agora explorar, né, esse resultado. E deixa eu primeiro comentar, né, que esse valor de sigma ele é um número real, mas ele é positivo. Por que o sigma tem que ser um número positivo? Né? Bom, primeiro eu posso imaginar daqui, né, a corrente vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, né? Tá certo? Isso independente do portador ter carga positiva ou negativa, né? Se eu tiver elétrons aqui dentro, aplica um campo elétrico da esquerda para a direita, os elétrons vão fluir da direita para a esquerda, né? Mas a corrente associada a esse portador negativo que vai da direita para a esquerda é da esquerda para a direita. Então, é natural que eu imagine que o sigma seja positivo. Uma outra maneira, um outro argumento é eu lembrar da expressão para potência, né, transferida do campo para o meio material por unidade de volume, que é um resultado que a gente viu há algum tempo atrás, né? A potência, potência é energia por unidade de tempo, né? Potência por unidade de volume, que eu transfiro do campo eletromagnético para o meio material é produto escalar do J por E. Isso vem lá daquela expressão para força sobre uma carga pontual, para quem não lembra. Então, isso usando aqui a lei de Ohm, né, eu fico com a expressão sigma escalar E, né, que é sigma vezes o módulo G quadrado. E esse cara, eu espero que ele seja positivo para um metal usual, né? Porque esse é o fluxo da energia. O fluxo da energia tem que ser do campo para o metal ou para o eletrólito, e não o contrário, porque esse é o fluxo em que eu desorganizo, né, a minha energia. Essa energia transferida é aquela energia que esquenta o fio de cobre, né, quando está passando uma corrente. É uma energia que está virando energia térmica, né, que está bagunçando lá o meu meio material, né, na forma de energia térmica. Então, eu desorganizo. Esse é o fluxo que a gente espera, né, que dá a seta do tempo, a irreversibilidade, né? Quando eu tenho uma energia num grau de liberdade macroscópico, né, que é fornecido lá pela minha bateria, pela minha fonte, né? E isso se transforma, né, numa energia em número macroscópico de Avogadro de grau de liberdade, né? Então, o sentido da transferência, se eu rodar esse filme ao contrário, eu vou ver o meu fio esfriando, né? E essa energia sendo transferida de volta para o campo, refazendo aquela energia eletromagnética que eu tinha gastado, mas isso não pode acontecer, né? Claramente eu tenho uma situação aí de um processo irreversível, né? E isso, então, está ligado ao sinal do sigma também. É outra maneira de dizer por que o sigma tem que ser positivo. Essa energia tem que fluir nesse sentido do campo para o metal e, portanto, esse cara aqui tem que ser positivo, né? Se ele é negativo, é ao contrário, né? O meio material é que está fornecendo energia para o campo, quando o J escalar é negativo. O J escalar por definição, é a energia que eu transfiro do campo para o meio material, né? Aqui no caso, para o metal. Então, esse cara realmente tem que ser positivo, né?
E ele é positivo porque o sigma é positivo. Então, isso é mais um argumento para dizer por que o sigma tem que ser positivo. Lembrando que o módulo já é quadrado, é claro que é positivo. Bom, de posse disso aí, vamos agora tirar uma consequência dessa equação constitutiva da lei de Ohm, muito importante, que é a seguinte: no metal, a densidade de carga, quase sempre eu vou poder dizer que ela é nula no interior do metal. Ela pode ser não nula na superfície, mas no interior do metal, em geral, eu vou poder dizer que a minha densidade de carga é nula. Por quê? Vamos combinar a lei de Ohm, essa lei de Ohm na forma local, né, com a lei de Gauss e com a equação de continuidade, né? Então, se eu juntar essas coisas todas, ó, que eu tenho aqui J igual a sigma E, né? Vou tomar a divergência de ambos os lados dessa equação, tá bom? E aí eu vou usar a lei de Gauss da eletrostática, né? Uma das equações de Maxwell. Vamos ver o que eu vou obter. Então, eu tenho J, vamos escrever a equação aqui de novo, né? Se eu tomo a divergência de ambos os lados, eu vou ter o div de J igual a sigma div de E, né? Tá certo? Vamos lembrar que da equação macroscópica da lei de Gauss envolve o div do D, né? A lei de Gauss macroscópica é div de D é igual a densidade de carga livre. Bom, esse ρ que ficou meio feioso aqui, densidade de carga, ρ. Então, aí eu vou usar, de novo, vou usar uma equação constitutiva, né? Linear, isotrópica e local para a relação entre D e E. Como eu tinha feito ali para a lei de Ohm, eu vou supor que meu D de RT é igual a epsilon. Esse epsilon aqui, para mim, é a constante de elétrica, por isso que eu vou botar aqui a permissividade do vácuo junto. Então, agora eu vou passar a usar epsilon só para representar a constante de elétrica adimensional, tá bom? Nunca mais eu vou usar o epsilon para representar a permissividade, né? Tem uma certa confusão que se usa, em geral, a mesma letra para as duas coisas. Então, o produto dessa constante de elétrica pela permissividade do vácuo é o que a gente chama da permissividade do meio, né? Esse produto aqui é a permissividade elétrica do meio. Então, o D, eu vou dizer que o D de RT vou supor uma relação constitutiva aqui, local, no tempo e no espaço, tá certo? Estou desprezando aqui a dispersão. Isso aqui é uma hipótese forte, né? Mas estou desprezando a dispersão para facilitar essa minha discussão aqui. Bom, aí nesse caso, olha, como esse cara aqui não... além disso, eu estou supondo que isso aqui é uma constante, que é um meio homogêneo, então não depende da posição. Quando eu tomo a divergência, essa constante aqui de elétrica sai para fora da divergência, né? Então vai ficar epsilon 0, div de E, igual a ρ, tá bom? Ok. Então, eu vou substituir essa expressão aqui, né? Esse resultado eu vou substituir aqui para o div do E. Vamos continuar aqui embaixo, né? Então, eu vou chegar aqui a divergência do J vai ser, então, sigma ρ sobre... Tem esse fator aqui, que é a constante elétrica vezes a permissividade do vácuo. E está faltando só um ingrediente aqui para chegar onde eu quero chegar, para mostrar que o ρ vai se anular, que é o seguinte, que é usar a equação de continuidade, aquela equação da conservação de carga, né? Vamos lembrar dela aqui. Que é a consequência das equações de Maxwell. Então, que expressa a conservação
local, né, de carga. O que ela diz? Que o div de J é menos a derivada temporal da densidade de carga. Então, agora, e por outro lado, combinando a lei de Gauss com essa equação constitutiva, a lei de Ohm, né, e aquela equação constitutiva para a relação entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico, eu tenho essa equação aqui relacionando o div de J com ρ. Então, eu posso eliminar o div de J e ter uma equação diferencial para a densidade de carga, que é uma equação diferencial muito simples de resolver, né? Vamos escrever ela aqui agora com todos os argumentos espaciais e temporais, para entender bem. Aqui eu tenho, estou supondo sempre que eu tenho esse meio linear, isotrópico, homogêneo, então esse pré-fator aqui é um pré-fator constante, não depende de R, né? Essa equação diferencial, aqui tem um sinal menos, que é fundamental para mim, né? Que vem daqui da equação de continuidade. Essa equação diferencial é uma equação diferencial das mais simples, né? A derivada de uma função é uma constante vezes a própria função. A solução eu sei que é uma função exponencial, né? E aqui eu estou falando só da dependência no tempo, né? Porque essa derivada aqui é uma derivada temporal, não estou falando nada, não tem nenhuma derivada espacial aqui. Então, não posso falar nada sobre a dependência espacial, mas eu posso falar alguma coisa sobre a dependência temporal. E ela tem que ser dessa forma aqui, ó, uma função exponencial, né? Então, quando eu pego a minha necessidade de carga inicial no tempo t igual a zero, no tempo t posterior eu vou ter essa lei de decrescimento exponencial, tá certo? Quem é essa escala de tempo característica do decaimento exponencial? É esse tal aqui, né? Para t igual a tal, eu tenho cerca de 1/3 do meu valor inicial de densidade de carga. Esse tal, esse 1 sobre tal é justamente esse fator que aparece aqui, né? É só eu comparar, né? Derivar aqui, eu vou abaixar, vai fatorar 1 sobre tal, que tem que ser esse pré-fator que está aqui, com o sinal menos, né? Esse menos é muito importante. Quer dizer, o tal é epsilon 0 sobre sigma, né? Se vocês forem verificar com detalhe, eu não vou fazer isso aqui para não ficar muito chato, esse cara aqui tem dimensão, de fato, de essa razão entre a permissividade do vácuo e o sigma, tem dimensão de tempo, tá certo? Isso aqui é um tempo, se eu for olhar a dimensão do sigma em detalhe, tá bom? Esse aqui é uma constante dielétrica dimensional, né? A combinação das dimensões físicas da permissividade do vácuo e da condutividade são tais que, ao fazer a razão, eu tenho um tempo aqui. E esse tempo, quanto ele vale? Né? Vou fazer um exemplo numérico aqui. Eu vou fazer, podia fazer com cobre, né? Com alumínio, que eu já tinha dado o valor, mas eu vou fazer aqui com cobre. A condutividade do cobre é um pouco menos de 2 vezes maior do que a condutividade do alumínio. O cobre é bem melhor metal do que o alumínio, né? Vamos fazer essa conta para o cobre. O cobre é mais comum, né, para as aplicações, né? Vamos dar esse outro exemplo aqui. Cobre, a condutividade é da ordem de 6 vezes 10 a 7. Ohm a menos 1, metro a menos 1, né? Aí, se eu uso o valor da permissividade do vácuo, eu vou obter o valor do tal aqui, né? Que é da ordem de 10 a menos 19 segundos. Tempo muito curto, né? Esse tempo ele é muito menor, por exemplo, do que o período de variação do campo elétrico de uma onda luminosa, de uma onda na região do espectro visível, né? Deixo para vocês mostrarem isso. Isso aqui é tipicamente 2π vezes 10 a 15, ou 2π vezes 10 a 16, para a luz visível. Então, esse cara aqui é da ordem de 10 a menos 15 segundos, né? Quanto que esse caso é 10 a menos 15? Esse aqui é 4 ordens de grandeza menor.
Então, essa onda luminosa, que eu acho que é sempre uma escala de tempo muito curtinha, né? Essa escala de tempo aqui é mais curta ainda. O que isso significa? Que quando uma onda de luz vai interagir com o metal, não vai ter não vai ter densidade de carga nenhuma. A densidade de carga vai desaparecer muito rapidamente, uma escala de tempo muito, muito curta, né? Então, eu sempre vou poder dizer, quando eu estiver falando de metais, isso não é verdade para eletrólitos, para metais, eu sempre vou poder fazer essa hipótese de que a densidade de carga é nula, porque o que acontece no metal, né? Se eu tenho lá uma densidade de carga inicial, rapidamente ela desaparece. E por que ela desaparece? Ela desaparece pela própria questão da condutividade, né? Do fato dos elétrons estarem livres ali para circular, né? Então, separa que esse tempo aqui ele é tanto menor quanto maior for a condutividade, né? Tá certo? Maior o sigma, mais rapidamente essa densidade de carga desaparece, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai tomar essa condição aqui, né, de dizer que a densidade de carga no interior, né, a densidade de carga volumar no interior do metal é nula. Bom, com isso, a gente pode, então, explorar as consequências do ponto de vista do que a gente está interessado realmente, que é a propagação de ondas eletromagnéticas, né? Então, para entender a propagação de ondas eletromagnéticas, eu tenho que olhar para as equações de Maxwell macroscópicas, né? Quando eu tenho no interior de um metal descrito pela lei de Ohm, né? Com essas hipóteses todas aqui que a gente fez de ser um meio linear isotrópico local. Então, vamos lá, vamos escrever. Vamos começar, né, com com a lei. Vamos escrever as duas equações fundamentais que a gente sabe que são as equações que descrevem a propagação de onda eletromagnética, né, que é a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a lei de Ampère-Maxwell para chegar logo num ponto que é o ponto-chave aqui para a gente nessa nossa discussão, né? Então, vamos lembrar aqui da lei de Ampère-Maxwell, aqui, a lei macroscópica, né? Eu estou discutindo isso aqui tudo, é claro, no contexto das equações de Maxwell das equações de Maxwell macroscópicas, né? Então, ela me diz quem é o rotacional do campo H, né? Aquele campo auxiliar, né? Que muitas vezes é chamado de campo magnético. Então, ele é a densidade de corrente, J. Essa aqui satisfaz essa equação constitutiva, essa aqui que eu vou usar, né? Tá aqui, J igual a sigma E. E aí tem um termo de corrente de deslocamento de Maxwell. Ok? Então, eu acho que já está um momento para a gente podemos substituir aqui, né, os valores, a equação constitutiva, que é a lei de Ohm, né? E eu vou usar também a equação para o deslocamento elétrico, né? Que eu tinha escrito aqui também. Então, vamos começar essa discussão nesse contexto desse meio local, desprezando a dispersão, para começar, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever o seguinte, ó.
substituindo as equações constitutivas, eu tenho sigma E aqui, né? E o D igual a epsilon é, né? Que eu vou escrever aqui. Em termos do E. Por outro lado, a outra equação importante para descrever a propagação de ondas é a lei de Faraday, né? Vou escrever ela aqui, hot de E. E aqui eu vou precisar de mais uma equação constitutiva, né? Porque a lei de Faraday envolve a taxa de variação temporal do B, e aqui a lei de Ampère-Maxwell envolve o rotacional do H. Então, preciso daquela equação constitutiva relacionando o B e o H. E aqui eu vou supor que o meu meio é não magnético, tá? Que é o caso da maioria dos metais. É muito fácil carregar uma permeabilidade magnética não nula, mas para não ficar complicando em demasia, né? Vou supor que o meu metal é não magnético, então isso significa que o B de RT é simplesmente a permeabilidade do vácuo, 0, vezes o campo H. Ok, então eu posso fazer aqui agora, então eu posso escrever esse cara aqui em termos do H, se eu quiser, né? O hot de E é menos μ0 ddt do H. E agora eu estou pronto para combinar essas duas equações, né? O que eu vou fazer? Vou tomar, como eu já tinha feito antes, né? Num contexto um pouco diferente, tomar o rotacional de ambos os lados dessa equação, porque aí do lado direito vai aparecer aqui, vou usar o lado direito da lei de Ampère-Maxwell, né? Então, o hot do E, então vai ficar menos μ0 ddt, né? E aqui eu vou ter o hot de H, vou substituir todo esse lado direito, usando já a equação constitutiva, né? Lei de Ohm e essa equação constitutiva para o D em termos do E. Então, vai ficar aqui sigma E mais epsilon 0 ddt de E. Lembrando que esse cara aqui veio da corrente macroscópica, né? Esse sigma vezes E. Bom, agora o que eu vou usar é um resultado conhecido. O hot do hot é o grade do div menos o laplaciano, mas o div do E, ele é proporcional ao div do D, e o div do D é a densidade de carga. O div de E é ρ sobre epsilon 0. Então, aqui eu vou usar isso que a gente já discutiu, né, que eu posso tomar o ρ para 0, a densidade de carga para 0, na hora de simplificar, né? Então, o grade do div, eu vou dizer que o div é 0, porque a densidade de carga é 0. Então, aqui vai ficar simplesmente menos o laplaciano. Eu passo para o lado de lá da equação, né? Então, vai ficar laplaciano de E, né? Então, aqui vai ficar menos μ0, epsilon 0, epsilon, derivada segunda de E. Então, isso aqui está com a cara da equação de onda, mas por causa da corrente ômica, isso aqui veio da corrente de deslocamento, esse cara aqui, né? Veio do termo de corrente de deslocamento na lei de Ampère-Maxwell. Mas por causa da corrente ômica tem um termo adicional que carrega com ele uma derivada primeira, né? Então, esses dois aqui a gente já meio que conhece, a forma da equação de onda, né? Que a gente tem no vácuo, né? Mas tem um termo extra aqui, que é a novidade, que é o termo que vem da corrente ômica, desculpa, que é esse cara aqui, né? Então, vocês estão vendo que
Eu posso ainda escrever isso de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Em termos de um operador, né? Eu tenho um operador aqui diferencial, que tem uma parte espacial, que é o laplaciano. Esse μ0 y0 é 1 sobre C2, né? Então, eu tenho menos epsilon sobre C2, né? Esse epsilon para o meio não magnético é o N2, né? Então, é N2 sobre C2, ou 1 sobre a velocidade de fase, ao quadrado, né? Que está aparecendo aqui. Então, essa primeira parte é a equação de onda com essa velocidade de fase. Deixa eu escrever ela aqui. Igual a C sobre raiz de epsilon, né? Então, se eu tenho sigma igual a zero, né? Se eu fizer sigma para zero, não tiver condução nenhuma, né? Eu vou ter a equação de onda, porque eu supus que o meio é não dispersivo, né? Se o meio for dispersivo, eu não vou obter a equação de onda, isso a gente já discutiu, a gente vai obter a equação de Helmholtz, né? Mas para um meio local no tempo, ou seja, sem dispersão, né? Com um D escrito, o D no tempo t escrito em termos do E no próprio tempo t, né? A resposta instantânea da polarização, eu tenho essa equação de onda, nesse caso, com a velocidade de fase envolvendo aqui a constante de elétrica, né? Esse raiz de epsilon é o índice de refração nesse caso, né? E aqui, com a presença dessa condutividade aqui, aparece um cara extra, né? Esse cara extra aqui, eu acho que eu vou até escrever de uma maneira um pouco ousada, né? Vou usar novamente que o μ0 y0 é igual a 1 sobre C2, então vou escrever esse cara aqui assim, ó. Ops. Vou escrever isso como menos. Eu vou trocar o μ0 por 1 sobre C2, né? Sigma sobre epsilon0. Lembra que esse sigma, eu tinha dito que o epsilon0 sobre sigma tem dimensão de tempo, né? Aqui eu fiz uma besteira aqui, vou corrigir. Então, isso aqui é um operador diferencial que opera no E e tem que dar zero. Então, aqui eu botei o E e não deveria ter colocado, né? Então, que esse cara aqui isso aqui é uma derivada temporal simples, né? Vamos lembrar que esse sigma sobre epsilon0, ele apareceu para a gente antes, né? O sigma sobre epsilon, aqui não tem o epsilon, só o epsilon0, mas esse epsilon é da ordem de 1, né? E dimensionalmente ele não faz diferença. O epsilon0 sobre sigma é um tempo, quer dizer, o sigma sobre epsilon0 tem dimensão de frequência. Isso aqui é uma frequência. Então, repara o que está aparecendo aqui. Esse sigma sobre epsilon0 é uma frequência, é 1 sobre tempo. Esse cara aqui tem dimensão de 1 sobre tempo. Portanto, esse termo aqui tem a mesma dimensão desse, né? Ou seja, que dimensão é essa? É a dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado, que é a mesma dimensão do laplaciano, né? Porque tem aqui uma velocidade também, e aqui também. Então, esses termos todos têm as dimensões corretas, né? E o que eu quero discutir aqui agora é o seguinte, essa equação diferencial, né, que não é a equação de onda porque eu tenho esse sigma, mas seria a equação de onda, né, com essa velocidade, se o sigma fosse zero, o sigma, o que ele faz? Ele introduz no operador, um operador diferencial adicional, que é uma derivada simples em relação ao tempo, em vez de ser uma derivada segunda, né, que é o que aparece na equação de onda usual. Né? Quem lembra na equação em que aparece uma derivada temporal simples? A equação de difusão, né? A equação de difusão envolve uma derivada temporal simples, também descreve um exemplo de processo irreversível, né? Em que eu tenho uma seta do tempo. A condutividade introduz uma seta no tempo. Essa equação ela não é mais invariante quando eu troco t por menos t. Esse termo o termo da equação de onda. Uma onda propagando no vácuo é um processo reversível. Eu posso rodar a onda
o filme para lá e para cá, eu vou ver ou a onda indo para a direita ou a onda indo para a esquerda, não tem nada de conceitualmente diferente se eu rodar o filme de frente, de trás para frente. Mas, quando eu tenho a interação com um metal descrito pela equação de Ohm, né, nesse limite aqui, não dispersivo, repare que claramente eu tenho uma derivada temporal primeira, né, e isso representa essa irreversibilidade, isso que eu estava comentando antes, né, esse tipo de modelo teórico introduz uma seta no tempo, né, a energia vai do campo para o mental. Isso aqui vai descrever, né, esse efeito em que a minha onda eletromagnética, à medida que ela propaga no meio metálico, ela vai perdendo energia, ela vai cedendo a energia para o meio metálico, vai esquentar o meio metálico, né? Essa energia vai se desorganizar, né? É esse termo aqui que descreve essa parte reversível. Então, essa equação aqui é chamada equação do telégrafo, né? Então, isso é um nome que, obviamente, porque muito antigamente, bem antes da minha época, apesar de eu já ser velho, né? O telégrafo tinha um papel importante no dia a dia das pessoas, e o telégrafo, realmente, para você entender o telégrafo, é você entender a condução a baixas frequências, né? De ondas eletromagnéticas que propagam ali meios metálicos, né? Então, isso é descrito por esse tipo de equação. Essa equação, então, relembrando, ela vale só para, nesse caso de resposta local, no tempo, e isso só vale para baixas frequências, né? Na próxima aula, a gente vai escrever uma equação mais geral e vai obter resultados, consequências físicas importantes a partir dela. Então, vou ficar por aqui e a gente, então, continua na semana seguinte. Nos encontramos na quinta-feira, né? Na nossa reunião 5. Então, boa noite para todos. Até, então.